paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia a todos. Passando para mais uma rápida reflexão aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu identifiquei muito com esse texto, quando Paulo vai falar lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, Paulo se deparando com judeus, fariseus. Paulo vai falar do seu sofrimento pelo Evangelho, por amor a Cristo. Enquanto alguns fariseus batem no peito, se auto-intitulando ministros, donos de si, acreditando que o seu farisaísmo seria motivo de piedade, não, porque somos piedosos, porque somos conhecedores da lei, porque somos homens de Deus. Só que Paulo contrasta eles dizendo que uma vida com Cristo não é uma vida que simplesmente deixa marcas em papéis, em questões de conhecimento. A vida com Cristo é uma vida que deixa marcas em nós, porque nós passamos a sofrer por amor a Cristo, perseguidos pelo mundo, pelo adversário, mas não por instituições religiosas que se dizem irmãos em Cristo, mas não concordam em certas doutrinas e não concordam em certos pensamentos filosóficos e teológicos. E eu fico imaginando a que ponto chegamos na igreja. Eu olho para Paulo dizendo para estes fariseus: vocês são ministros, parabéns. Trazendo de um modo bem simples para o nosso entendimento. Eu também sou, mas sou ministro de uma forma bem diferente de vocês. Enquanto vocês degladeiam sentados em cadeiras e questionam todo o conhecimento teológico de vocês, eu estou sofrendo por amor a Cristo e por conta da igreja. E Paulo faz um relato a partir do verso de número 23, são ministros, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí Paulo continua, em trabalhos, açoites, prisões, perigo de morte. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, apedrejado, sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalho e fadiga em vigília, muitas vezes fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo literalmente aqui causa um constrangimento. Causa constrangimento. A gente que se acha portadores do pleno conhecimento da nossa teologia, porque a minha compreensão teológica é a correta e a dele não bate com a minha. Olha, uma vez eu ouvi um irmão dizendo que todos nós somos possuidores da nossa verdade, mas só Cristo é possuidor da verdade plena. Enquanto a gente debate estas questões, enquanto a gente fica se degladiando entre pseudo-irmãos, que se dizem irmãos, mas não concordam um com o outro, é uma guerra miserável. Paulo está dizendo assim: olhem para mim, tomem como exemplo a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada. Tomem como exemplo. Se você olhar mais para frente um pouco, a carta aos Filipenses, no capítulo número 2, Paulo vai dar exemplo, quando Paulo vai enviar Epafrodito a Filipo. No capítulo 2, Paulo diz assim: julguei contudo necessário mandar Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. No verso 29 ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Nós estamos falando de Paulo. Paulo é a referência maior para a igreja gentílica como
o pastor da igreja gentílica, o pregador para a igreja gentílica, o evangelista, o missionário, o apóstolo. Paulo está dando exemplo de quem nós devemos ser, de como devemos agir. Cooperadores. E primeiro, Paulo diz, irmão. Cooperador. Porque o irmão fala da cooperação para o evangelho. Ele fala irmão, ele fala cooperador. Cooperador fala daquele que trabalha para o progresso do evangelho. E depois ele diz, e companheiro nos combates. Ele está falando daquele que está junto comigo em fé, combatendo contra as questões espirituais. Paulo não está dando exemplos aqui de pessoas que se degladeiam entre si. Paulo está dizendo, Epafrodito é irmão cooperando no evangelho. Epafrodito é cooperador para o progresso do evangelho. E Epafrodito é companheiro na luta em fé. A gente parece que quer usar as ferramentas que Deus nos deu nos lugares errados. Nós estamos querendo usar espadas para o progresso, para construir, e usar enxadas e pás e martelos para guerrear. Não. Deus nos dá ferramentas para que possamos usar no lugar correto. Espada para guerrear, pás, martelos e enxadas, sim, para edificar. Só que nós estamos usando no lugar errado. Enquanto os pseudo-fariseus dos dias odianos estão guerreando entre si, disputando a sua teologia, o seu conhecimento, comece a trabalhar, comece a cooperar para o progresso do evangelho. Use a sua espada não para guerrear contra o seu irmão, mas para guerrear em fé contra o inimigo que é espiritual. E use as ferramentas de edificação para o progresso do evangelho. Mas não queira entrar em guerra e conflitos com o teu irmão por conta do seu pensamento teológico, da sua imaginação teológica, porque você acredita que a Bíblia diz isso e o outro acredita que a Bíblia diz aquilo. Está na hora da gente parar um pouco com isso. Nós somos maduros o suficientes para compreender que isso é bom em salas de aula, para que possamos ter uma melhor compreensão. E as pessoas deveriam entender que evangelho não é sala de aula somente. Evangelho não é. Evangelho é prática, é vida, é cotidiano. Sair para pregar o evangelho, sair para ganhar alma, sair para visitar o órfão, a viúva, o necessitado, sair para fazer estas coisas. Está na hora da gente se despir um pouco dessa vaidade miserável e voltar a praticar um pouco mais o evangelho puro e simples. Cooperando, combatendo como irmãos para o progresso do evangelho. E isso não é para minha honra, não é para a sua honra. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Está na hora da gente se despir dessa vaidade, de todo esse conhecimento que toma a frente da nossa vida cristã. Crescemos na graça e no conhecimento. Amo leitura, amo estudar, amo livros. Mas de que adianta eu possuir uma biblioteca gigantesca e ter uma história miserável de vida cristã, de caminhada cristã? Sabe como que eu vou mostrar a minha fé para o mundo? Fazendo as obras. Porque eu não faço para ser, eu faço porque sou salvo. Está na hora da gente voltar a fazer a obra de verdade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.